Começando mais um diário de trade aqui do índice, dólar e ativos internacionais, Nasdaq, Dow Jones, S&P, etc. E também estudo semanal para essa semana do dia 5 de maio. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Lembrando que eu estou com vagas abertas para a mentoria desse mês de maio e junho, tá? Então, qualquer detalhe a respeito da mentoria, entra no meu Instagram ou no meu Discord que eu informo mais detalhes a respeito da mentoria. Então, bora pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Acho que a última revisão que eu fiz foi na segunda-feira da semana passada, então antes do feriado acontecer, né? Então, aqui, se a gente for ver, dia 28 eu falei, mas dia 29, 30 e dia 2 não. E aí, só lembrando aqui, na semana passada, opa, meu gráfico mexeu. A gente tinha um canal, que poderia ser uma deriva. E aí na segunda, tinha fechado próximo dessa região aqui. E aí na sexta, o movimento foi bem ruim. Na sexta não, desculpa. Na terça-feira. Na terça-feira o movimento foi bem ruim aqui na primeiras horas do dia. Parte da manhã bem complexo. Aí quando renova fundo, eu até tinha comentado lá no dia que nós tínhamos aqui a LT. E aí poderia ser um rompimento falso dessa LT. E acabou sendo um rompimento falso, só que depois o movimento voltou e ficou com as médias todas em tendência. Então, para mim, foi um movimento muito complexo, muito chato. Se for ver de tendência, só teve, né, essa primeira pernada aqui. Depois não teve mais nada. E aí, na quarta, antes do feriado, então, a gente teve aqui um gap que a gente pode considerar uma situação de gap dinâmico. Só que a gente não opera gap dinâmico no dólar, porque ele não é assertivo. E realmente não é, né? Tanto é que aqui não teria nem dado aqui a oportunidade de operação de compra. O movimento ancorou nas médias, só que só foi tocar na média aqui, só que o LS estava ativo. E aí como é que eu vou pensar em compras? Novo nem crossover up, LS ativo e a média 20 longe. Se eu for colocar stop só na própria barra aqui, vai dar quase 15 pontos. Se eu colocar mais abaixo, vai passar de 15. Então perde completamente o risco retorno da operação. E tinha a LT passando do canal. O movimento acabou rompendo, confirmando que isso aqui foi uma deriva. Então rompeu de forma muito esticada, criando um fair value gap aqui. Importante, fair value gap. E aí chegou aqui justamente na região de Keltner. Chegando nessa região de Keltner, nós tínhamos aqui também para trás, eu lembro que era uma região aqui, uma região aqui. Talvez um pouco interessante. Enfim, chegou esticado. E aí Keltner esticado, começou o movimento voltar. Faço o back. Eu vou comprar aqui. Poxa, comprar com LS ativo? Comprar aqui com 9 longe da 20? Cara de Keltner? Complicado. Eu vou entrar aqui nesse pullback de lado. Se fosse talvez o mercado internacional seria interessante, mas aqui o mercado brasileiro ele respeita muito a questão do Kelt, né? Então eu não consigo fazer operação aqui de compra também. O movimento acaba travando de novo na região do Kelt, né? Passa por baixo. Eu posso pensar nisso aqui em um possível pullback de venda, de cruzamento de médias? Posso até pensar. Mas aí se a pessoa já está enxergando aqui uma lateralidade, eu entendo não querer fazer nada. E aí aqui só teria pago também 1 para 1, depois voltou e aí travou bastante. Voltou para cima e acaba renovando o topo. Só que aí o topo tá na cara de Keltner de novo, o movimento volta e aí trava tudo aqui sem médias em tendência. Então formou um grande cenário de como se fosse uma lateralidade. Dia seguinte, sexta, nós tivemos aqui um gap simples, não teve uma grande reação. O primeiro candle que foi, mas aí nós tivemos a notícia do payroll, né, que foi esse candle aqui, que teve essa volatilidade, foi o tamanho do movimento do dia, mas gerou um movimento de baixa, só que um movimento de baixa bem estranho aqui nesses candles seguintes, até que a volatilidade começou a voltar, só que, poxa, média de 200, trap zone, LT passando aqui embaixo depois, mas se for marcar em relação à retração do movimento aqui desse fundo com esse topo, nós tínhamos aqui região também de retração, 50%, troca de polaridade do dia anterior. Complicado de vender aqui, eu não consigo vender. LS ativo, não consigo. Se for ver a questão do stop, também é um pouco caro. Não conseguiu andar tanto, começou a travar aqui como se fosse uma deriva. Voltou, quebrou a força das médias. Já não vejo mais o que fazer em relação a elas aqui. Aí o movimento volta para a região da 200. E a gente sabe geralmente o que acontece, né? Travado em torno da 200. E aí travou. Hoje, o cenário aí complicou, né? Porque já fechou em torno da 200 de novo. Complica. Então aqui uma LT que não foi testada novamente. Temos o fair value gap aqui preenchido desse dia.
essa região de fundo importante. Aí hoje, a primeira barra forte, gap eu não vejo nada, todas as médias sem tendência, eu não consigo aqui alguma coisa de abertura. Movimento caindo com gap entre candles, ó, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro, e aí chega nessa região de fundo esticado, faz o pullback. Ah, eu vou vender aqui, LS ativo, 9 não crossover up, tem a questão também de stop está caro, movimento nem foi acionado também direito, e aí acaba tentando renovar fundo, não consegue e volta. Ah, dá pra pensar em possível falha da força da média 9. Se a gente for ver, esse candle 11 aqui, se eu for colocar a questão de risco, retorno, né, traçar para cima, até teria risco, retorno na média 9. Eu, sinceramente, não fiz e não teria feito se eu voltasse atrás. O movimento do dólar estava muito estranho, ainda mais com o índice, pior ainda, o índice estava horrível. E aí o movimento teria ido, se for ver, uma falhazinha que teria andado, só que na hora que chegou na média 20, a 20 chegou foi aqui agora. Então aceitou um stop de 2 para um retorno de 1, por exemplo. Porque infelizmente a 20 desceu. E aí o movimento depois teria pego 1 para 1, ficou subindo em forma de canal, o que é um cenário bem complicado aqui. Que pode ser uma bandeira de baixa. Opa, puxei o gráfico. E aí ficou subindo ainda em forma de canal, anulando praticamente toda a queda do dia. Aos pouquinhos foi subindo e subindo e subindo. E aí o movimento aqui chegando nessa região do ajuste da máxima do dia, acabou tendo uma certa volatilidade, porque também coincidia com região de liquidez de sexta-feira. E aí teve esse candle volátil aqui, fez pullback ancorado nas médias, só que nós não tivemos um candle bonito, não é candle bonito, não é candle bonito, e aí começou a derivar. Derivar nessa região aqui, então perde aqui possível operação. E aí derivou, mas gap entre candles. Que estranho, né? Os movimentos. Longe das médias. Doji. Gap. Entre candles. Doji, doji, doji. Começa a ficar bem estranho. Mas o dólar acabou subindo, né? Acabou subindo depois de uma deriva aqui de novo. Então fez uma aqui. Fez outra aqui bem complexa. E ainda continuou subindo até testar essa região aqui de máxima. Inclusive pegar a liquidez que nós tínhamos aqui. E aí interessante agora comentar em relação, só ressaltando então, se for ver de possibilidade de gatilho, não tô achando interessante, tá? De gráfico de candles. Renko, claro que sempre, todo dia vai ter troca de cor. Mas não vem ao caso aqui comentar, porque senão vai ter muitas trocas. Eu quero falar em relação ao macro do dólar. O mês de abril fechou. E que a gente teve aqui em relação ao mês de abril. Puxando aqui, um mega candle com uma sombra, né? Sombra muito grande para cima. Se for ver em relação a tamanho de variação, 500 pontos é muita coisa. Se a gente for ver o tamanho, ó, não lembro a última vez que foi dessa magnitude. Deixa eu ver. Aqui, foi em agosto do ano passado. Então, tivemos uma magnitude, assim, um range, uma volatilidade muito tensa esse mês. Questões em relação ao Trump, muito, né? A culpa ali. E aí, se a gente for reduzir... voltando à questão antes aqui, primeiro, falando do mensal. O mensal não tem muito o que eu dizer. Em relação ao mês atual, não renovar a mínima de abril, então tá tranquilo. Mas se a gente for ver, vem renovando, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, vem renovando o fundo aos pouquinhos. Eu prefiro olhar agora o semanal. O semanal eu consigo ver um pouco mais clareza o que está formando. Está confirmando o alargamento. A gente teve uma renovação de fundo aqui, por mais que tenha sido bem pouquinho, renovou. Então fica aqui a questão do alargamento. Se essa região de fundo respeitar, tende a buscar o topo. E aí aqui também é o fundo desse caixote de lateralidade. Então o cenário está com mais cara para testar para cima, olhando pelo semanal. Se a gente for olhar em relação às médias, ó, tem espaço também em relação à média 20. Tem a questão de divergência. Nós temos aqui fundos sendo renovados e aqui não está sendo no IFR. Então tem um pouco de divergência aqui também. Então um cenáriozinho que está com cara de subida para dólar, olhando isso aqui. O semanal ainda está muito recente, porque é o primeiro dia da semana, e aí a gente vem pro diário. Fica mais bonito ainda esse cenário de alta, tá bem bonitinho o pivôzinho que tá querendo fazer. Então, com cara realmente de alta. Esse fundo aqui respeitou o IFR sobrevendido, então no momento eu não tenho nada para falar do IFR, se está sobrevendido ou sobrecomprado, tá tudo ok. E uma coisa bacana de comentar é a questão, além do diário, né, da questão do diário aqui, a gente tem um mega favela gap, tem um aqui e principalmente esse que precisa ser preenchido. Então, por isso, a gente tem mais um fator aqui que tende a subir esse movimento dólar. Tem a questão da região de 5,60, né? Que
que acabou traindo o preço como suporte aqui. É um fundo muito importante, foi o último fundo de um pivô grande aqui atrás. E indo para os 60 minutos, a gente tem a questão que está aparecendo aqui, eu acho meio estranho, mas pode ser se a gente considerar assim, um okoi, e aí nós estamos na região da linha do pescoço, por isso eu acho bacana a gente já considerar aqui, além desse caixote aqui em cima, um caixote aqui embaixo, que vai mostrar pra gente a região dessa linha do pescoço. A linha do pescoço desse okoi, que é uma figura de reversão aqui nessa região desse fundo. Tem o favelo gap aqui embaixo, então entre esses dois caixotes nós temos o favelo gap de tempo gráfico maior, que tá tudo assim indicando que tem a possibilidade de alta. E aí se a gente for olhar em relação ao VWAP do mês anterior, o VWAP do mês anterior fechou afastado nos últimos dias, e aí pode ser também mais uma busca pelo VWAP do mês anterior, que está aqui em cima, uns 75 pontos de distância, o que eu acho também mais um fator para eu tentar puxar o preço. E aí vindo aqui para o gráfico, além desses caixotes, a gente pode, vamos ver, indo para 15 minutos, eu sinceramente não vejo muito o que marcar aqui. Eu acho precoce considerar esse fundo aqui. Vou esperar, por enquanto. Caso amanhã venha respeitar esse topo e voltar, aí eu marco esse fundo aqui, porque aí a gente começa a ter lateralidade. Em relação ao range do dia, a gente teve um range aqui de fundo e topo de 75 pontos, o que eu acho que é um range bacana. Sexta-feira foi horrível, se for ver aqui, 50 pontos. 50 pontos pra mim já é uma coisa bem ruim. A gente já chegou a ver dólar andando 17 pontos da máxima mínima. Um cenário que foi, assim, extremamente absurdo. Mas aqui em relação ao dólar, basicamente isso, sem muita coisa pra dizer. Vejo um cenário, então, de alta em relação ao tempo gráfico maior. Só que em relação aqui aos 5 minutos, tem que tomar muito cuidado. Nós estamos em região de linha do pescoço, tá? Do okoi. E a depender do gap amanhã, já pode romper essa região aqui. E temos, né, um favelo gap entre essas duas regiões de caixote. Fora isso, vindo aqui pro Ibov. Aí eu venho aqui em relação aos últimos dias, buscando o primeiro dia 29. Falando antes, né, do dia 28, na segunda-feira, o movimento aqui fechou onde? Fechou nessa região aqui, ó. Então fechou numa região onde que não tinha nenhuma média em tendência. O cenário já estava vindo bem chato, lateral. E aí no dia que rompeu a lateralidade, só que foi rompimento falso e voltou para essa região meio travada. E com a média 200 para piorar. Vem a terça, né? Um cenário aqui muito ruim de abertura. Infelizmente trollando para todos os lados. E aí a gente poderia já começar a considerar que é um alargamento do dia, que foi realmente um alargamento. Aqui trollou toda hora, todos os candles um anulava o outro, era candle forte de baixa, vinha um de alta, era candle forte de alta, vinha um de baixa, era um forte de alta, e de repente começou a indicar rompimento para cima. Fez aqui um teste de topo, faz um respiro, eu não vou conseguir entrar no pullback desse tamanho. Pullback muito caro, então fico observando, o movimento acaba subindo e chega num ponto que eu tenho de um caixote aqui, que é próximo da nossa área de máxima histórica, que é esse caixote que eu tenho aqui. Então, começou a chegar. Aí chegou nessa região, aproximando novamente. Opa. Volta. Foi aqui. Chegou nessa região aqui. Não fez pullback. E aí, simplesmente, já começou a voltar forte. Aqui embaixo não temos aqui gatilhos. E aí começou a cair em forma de canal. O primeiro momento da queda foi em forma de canal. Até aqui nessa região, chega na VWAP, acaba rompendo esse canal para baixo de uma forma um pouco esticada, praticamente deixando o LS ativo, chegando num ponto de troca de polaridade do início do dia, mede 200 de novo, faz pullback, não é pullback bom, pullback com muita sombra, já é quase final do dia também, e aí o movimento finalizou sem volume, nada a ser feito. Então voltou tudo, um zigue-zague, fez um movimento em A, voltou tudo. Dia seguinte, quarta, um gapzinho normal, testando o fundo do dia anterior. Em região ao macro, eu não vejo aqui uma área boba, porque toda essa região aqui no meio indica para mim uma trava muito forte, onde o preço travou muito. Quando rompia era mais fácil, mas quando voltava travava de novo. E aí nesse primeiro momento da abertura aqui, complicado. Acaba renovando o fundo, beleza, de forma esticada, só que aí esticou demais.
Chegou em região aqui de possibilidade de um PFR, só que esse PFR aqui tinha um quê? Tinha um quê? O que a gente pode considerar? Porque, poxa, de retração pernada só lá do fundo, e aí não vai ter nível de retração. A gente pode considerar talvez a projeção do dia. Se for marcar para baixo, 100% cravado. Pode ser a questão desse alvo também. Primeira pernada também vai quase bater, 100%. Se eu for marcar o primeiro candle, vai bater um 61. Então tinha essas possíveis confluências. Mas pensar numa reversão aqui, assim, só porque chegou na reversão, tem que ter um pouquinho de coragem para bater aqui. Porque é um candle bonito e tudo mais. Em relação à notícia, não tínhamos aqui. O movimento teria ido e foi. Foi bacana, subiu forte, muito forte inclusive. Chegou num ponto aqui de troca de polaridade. Movimento, não posso considerar que é pullback da 20, porque a 20 ela foi rompida. E aí voltou forte a região de pavio importante, inclusive esse pavio continuou segurando aqui até que houve o rompimento do pavio. Só que foi rompimento falso. E aí aqui começou a fazer tipo uma deriva, voltou para cima, não vejo nada mais aqui a ser feito, as médias começam a ficar sem tendência, depois do almoço o volume fica muito fraco. E voltou para a região 200 de novo. E aí trava na região 200, deixa eu puxar aqui. Ficou aqui nessa região. Dia seguinte, gap dinâmico. Só que aí esse gap dinâmico muito ruim. Médias todas embaralhadas. Não consigo, infelizmente, comprar num cenário que esse miolo aqui é como se fosse um gatunete. Não consigo. Prefiro ficar observando. Movimento trola, volta, cai forte. Não consigo ver pullback de médias aqui ainda. As médias não estão em tendência. Não consegue renovar fundo, aí começa a trollar. E aí, nesse dia aqui, eu tinha até comentado que se eu for desconsiderar o candle da notícia, que foi esse aqui, nós tínhamos aqui um alargamento no dia. E aí, ficou respeitando esse alargamento, bateu na LT aqui de novo. E depois aí, alargamento ficou lateral. Daí, testou na máxima e fechou o dia. Fechou o dia com a barra forte, rompendo a máxima do dia. Muito estranho. Já o dia de hoje, aí complica o cenário também. A gente tem aqui uma situação de gap dinâmico, só que a abertura foi muito próximo das duas médias de 50 e de 80. Então eu não consigo fazer nada. É um movimento bem travado início do dia, as médias eu não vejo sinal aqui de alguma direção. É o miolo onde está sendo bem assim travado. Começa a fazer um possível ombro, cabeça, ombro. E aí vem uma barra muito forte, 10,5 com a abertura do norte-americano. Faz uma barra ignorada, só que barra ignorada longe das médias. Vai em busca da direção do fundo de cesta, rompe o fundo de cesta com força, faz mais uma barra ignorada, sem pullback de médias, aí faz mais um candle falso de compra, volta a cair. Nessa hora eu estava comentando que por mais o LS esteja ativo, o IFR não estava com divergência, o IFR estava renovando o fundo, então aqui infelizmente tinha cenário até de mais quedas. E nesses pontos aqui que deram troca de cor, teve uma hora que eu quase cheguei a fazer compra. Só que eu falei assim, eu vou esperar para ver se vai voltar pro ponto de entrada, para eu ver se só não foi um ruído. E acabou sendo ruído mesmo e voltou a cair. E aí nessa hora eu confirmei que o cenário estava um pouco complicado, poderia ser um movimento muito forte. E que acabou aqui pegando o fundo de quarta-feira com a barra forte. Voltou a cair, aí começou barra de rejeição. O fluxo estava bem estranho também, o indicador de volume, parecendo que estava sendo uma região de fundo, mas não apareceu o fundo. Travou aqui, faz um pullback agressivo, não consigo vender. Sobe talvez em forma de canal, que eu posso considerar, mas não consegue renovar fundo de forma verdadeira. Só que aí a renovação de fundo foi em forma de canal. E aí chegou no ponto que o canal foi rompido de lado. Até no final do movimento renovar o fundo aqui no finalzinho mesmo. Então travando em 1,5 de baixa, que é um ponto importante. E se eu for aumentar o tempo gráfico aqui, é uma área de troca de polaridade, que foi justamente dessa região que nós tínhamos um grande favelo gap aberto, que eu vou falar agora já sobre isso. Então só comentando dos 5 minutos, o oco aqui em cima foi bonito. Mas foi um dia que não consegui ver aqui, se não fosse pela troca de cor, talvez se a pessoa entrasse, né? Mas fora isso eu não vi outra operação segura, porque foi uma queda muito forte. E aqui, Deus me livre, aí depois do almoço começa a travar bastante. Falando do macro, aí eu preciso ir pro Ibov.
O Ibov que está fazendo um movimento muito importante aqui. Vamos para o mensal, que fechou o mês. O mês que a gente tem um cenário que fica preocupante, com cara de um ombro, cabeça, ombro aqui no mensal. Um candle que por enquanto é um inside. O candle do mês anterior foi um candle forte, né? O martelo apontado para cima, só que está em região de resistência. Essa resistência está muito esticada. E aí a gente confirma esse movimento esticado no semanal. Semanal, aqui a gente tem movimento longe da média 20. Está aqui fazendo divergência de FR. Então começa um cenário de divergência. Tem uma LT passando aqui também. Em outra imagem eu tenho ela melhor marcada. Então resistência, LT passando, divergência de FR, próximo de sobrecompra que ficou. E aí vem a semana atual, né, que hoje é o primeiro dia da semana, querendo fazer 1, 2, 3. Bem cara de correção mesmo para poder cair. E aí, cenário então bonito de índice para queda. Não só por isso, mas grande fair value gap aberto. Então, cenário de índice para queda. Só vejo possibilidade de queda aqui. LT aqui passando. E aí a gente vai pro diário. A gente tem aqui como os últimos dias foram bem complexos. E aí não é estranho, né? Se a gente for ver que, poxa, hoje normal acontecer um movimento assim de força, né? Depois de tantos dias parados sem conseguir renovar a máxima. Aí começou a voltar forte. E tinha um fair value gap aberto aqui no diário. E tem aqui também aqui embaixo. Então barra de hoje muito forte, que tá originando uma possibilidade de queda, de continuidade de queda. Até pelo diário. A última vez que eu tinha falado algum movimento, assim, falei assim, é uma LT, né, testando, foi nessa região. E começou a formar um pivô e respeitou e buscou aqui em cima. E agora nós estamos na região de cima, que tem toda, assim, a cara possível de voltar e corrigir. E esse fundo aqui é o fundo que vai quebrar essa tendência de alta. Olha o tanto de dia consecutivo de alta que nós tivemos. Isso não é normal. Uma outra coisa interessante também, do semanal, semanas consecutivas de alta foram 4. E aí aqui foram 3, aqui foram 3, não, aqui foram 4, correção. Geralmente quando acontece 4, tem correção depois, ó. 4, correção. 4, correção. Aqui foram 3, 3, 2. Aqui foram mais de 4, na verdade, nessa pernada. Aqui também mais de 4. Aqui também. Teve uma outra situação, acho que foi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, correção. Aqui foram 3, então a gente formou 4 semanas, então mais um fatorzinho para correção. E aí a gente volta aqui para os 60 minutos. A gente teve um ombro, cabeça, ombro também formando aqui. Posso considerar talvez esse aqui. Ou a pessoa pode ver que isso foi uma deriva, isso aqui foi rompimento, isso aqui foi troca de polaridade para voltar a cair. De qualquer forma, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que vir para o futuro e tentar encontrar se está confluente, né? Aqui no futuro a gente tem algumas marcações para ser consideradas. Vamos voltar para cá. Esse caixote segue importante, é uma troca de polaridade boa. Esse daqui é a nossa área de máxima histórica, eu também tenho que marcar. Em relação ao movimento aqui, alguma LT, posso considerar essa aqui, porque pode começar a cair em forma de canal. Então marco aqui em relação aos topos e venho em relação aos fundos. Deixa eu ver se vai bater aqui com esse último fundo. Então, ó, possibilidade de ser assim. E aí nós estamos num ponto que está um pouco longe da média de 9, o que pode significar, né, olhando pelo IFR também do 60, que amanhã pode ser um ponto já de correção. Seria interessante acontecer uma correçãozinha leve para cima. Nós temos aqui a questão da VWAP, o VWAP do mês anterior também muito longe, então não me estranharia ser um mês de queda. Não me estranharia. Aqui só reduzindo o tempo gráfico, indo para 15 minutos. Hoje o 15 minutos também, ó, fair value gap, fair value gap, fair value gap. Então está precisando de um movimento de retorno. E isso aqui tá com uma cara bem bonita mesmo de ser canal, hein? Canalzinho para cima. Inclusive aqui, em relação aos 5 minutos, isso é uma cara de deriva, padrão de reversão. Então, possibilidade de ser de alta amanhã. Falando aqui a respeito de algumas coisas do índice, do dólar, que o Vlad de vez em quando ele posta. Então, primeira imagem, em relação ao mês de abril. Como que foi o mês de abril, né? Era esperado que fosse um mês de alta, realmente foi, só que a gente teve uma certa divergência, né?
A gente teve aqui um movimento que caiu, depois subiu, sendo que não esperava que fosse feita uma queda tão forte aqui, pelo menos nesse cenário. Era esperado, na verdade, alta, depois correção e subida. Então, a gente, pelo menos, não teve uma correlação em relação à pernada, mas que foi de alta mesmo, realmente foi. E aí, o mês de maio, que a gente pode esperar? O mês de maio, ele tende a ser realmente mais negativo. Ele tende a ser negativo. Ele tende a ser negativo aqui, se a gente for reparar, dos últimos 10 anos, desde 94. Isso, então, acaba coincidindo com a possibilidade que eu falei do índice fazer uma correção por causa daquele canal do Ibov. Se a gente for pegar em relação ao macro do movimento de toda a sazonalidade, né? Todo o ciclo presidencial de 4 anos, nós estamos aqui em vermelho, que se for puxar dos últimos ciclos presidenciais, nós estamos correspondendo ao movimento, que no fim, né, o ano tende a ser de alta. Só que nós estamos em um ponto, que é um ponto importante, que pode vir a formar um topozinho, que seja um topo leve, para depois continuar subindo de novo até o final do ano. Vamos ver como que vai ser a intensidade desse topo. Outra coisa que eu achei interessante também foi a questão de pernada, né? A gente teve aqui em janeiro de 2025 essa pernada, antes de começar uma correção e quebrar esse fundo. Aí quando fez uma nova, né, um novo pivô, esse pivô durou esse movimento aqui. Aí se eu for pegar essa pernada aqui e jogar para frente, nós temos aqui essa região que vai bater. Então coincide. Agora se eu for pegar em relação a essa pernada e jogar para cá, já passou dela. Então, são pontos aqui também que batem em relação a esse tamanho da pernada. Outra coisa também que tende a bater com o tamanho da pernada é de período, de topo. Se a gente for ver aqui para trás, nós tivemos um topo aqui, histórico, depois teve um outro topo histórico e uma diferença de um para outro foram de 137 dias. E desde o último topo histórico, a gente está para formar mais 137 dias, que vai bater agora dia 7. Então, mais um evento aqui para coincidir também. Vlad também tem chegando essa questão do Favelo Gap, da LT, da resistência, tudo isso aqui que eu estava comentando também. E uma coisa que eu esqueci de falar do dólar, mas o dólar, que se a gente for olhar em relação ao ciclo que tende a ser do ano, o dólar é um pouco mais estranho de analisar, mas ele tende a ser de leve queda. Só que a gente está correspondendo ao movimento, só que com muita intensidade. Esse topo bateu com o topo que a gente teve. Esse topo teve uma certa diferença. E aí agora a gente tende a ter fundo só que para meados, mais ou menos, de julho. Mas o dólar é estranho de analisar. E se for ver mês de maio, ele tende a ser um mês quase 0 a 0. Ele tende a cair, mas fecha quase no 0 a 0. Também é estranho, eu prefiro em relação ao índice, para olhar isso aqui. Só comentando os DIs semana passada, eu até fiz um desenho, eu acho, não sei se eu apaguei. Eu acho que eu apaguei. Mas toda essa queda aqui dos DIs eu estava desenhando. Eu desenhei uma LT. E aí eu tava comentando, né, que nós tínhamos aqui a possibilidade de ser uma... Na verdade, eu acho que eu tinha marcado era assim, ó. Aí aqui tinha a possibilidade de ser suporte, acabou sendo, começou a funilar e rompeu para baixo. Só que agora eu posso marcar mais assim. Então, a gente tem aqui suporte, área de suporte, que tende a buscar topo. E se fizer isso aqui, se os DIs realmente subir, isso tende a influenciar dólar para cima e índice para baixo, o que coincide com o gráfico do dólar de querer subir e do índice de querer cair. Então faz uma confluência aqui desse cenário. Uma coisa bacana também de comentar em relação às ações, né, que quem está puxando esses últimos dias segue sendo o bendito IFNC. O IFNC está puxando muito, só que aí está corrigindo. E aí com essa queda o Ibov vai sentir. Ele vai sentir, não tem como. Com IFNC, ainda mais com IFNC em região de LT de alagamento. Aí fudeu. Aí sim tem cara aqui de, infelizmente, correção, ainda mais porque IFNC rompeu a máxima histórica, que foi esse topo aqui, e tá esticado. Então é hora de correção do setor bancário. E setor bancário puxa muito. Então mais um fator aqui para Ibov também cair. E aí vem as de commodities. Se eu for marcar aqui, ativar o Ctrl J, Ctrl K, a Petro tá bem confusa, né? Esses últimos dias só vem derivando, mas tá renovando o fundo. Só que está confuso de analisar. Hoje foi uma queda forte, mas está ainda confuso. Já em relação a Vale, aqui segue também uma confusão. Eu não gosto muito do gráfico da Vale, é confuso, estranho, o movimento todo. Estava muito mais fácil essa alta aqui, mas agora eu realmente não sei o que pode vir fazer. Fechou o gap que nós tínhamos, agora não sei. Movimento num ponto que simplesmente não sei. No meio do nada. E falando a respeito lá fora,
Aqui falando da Black Arrow, falando ouro, alguns pullbacks que eu vi aí nesses últimos dias, desde o dia 29 mais ou menos, cheguei até a fazer um caixotinho. Ó, dia 29, travadão, travadão. Dia 30, rompeu fundo, mas não deu pullback, isso aqui foi deriva. E aí voltou para a região das médias, sem tendência. Isso aqui pode até ser considerado possível gatilho, tá? Se a gente for ver aqui que tinha como se fosse um triângulo, ou aqui era uma região de resistência, rompeu a resistência, quer dizer, rompeu o suporte, fez a troca de polaridade, possível pullback que tem distância ainda para essa região de fundo. Pode ser. Só que essa região aqui é melhor esperar o rompimento para confirmar a tendência. Aí rompeu. E deu gatilho depois? Infelizmente não deu. Aí já era próximo da meia-noite também. Começou a derivar. Travou, travou, travou. Aqui a gente vê um topo importante. Essa região. Quando rompe o topo, a gente não teve gatilho. Ó, back longe da média. Não é gatilho aqui nessa região, é deriva. Deriva nessa área. Rompeu máxima, sem bons pullbacks, travou, começou a subir de novo em forma de deriva. Aqui a gente teve renovação de fundo. Aí vem a área de possível pullback. Só que esse aqui, se fosse entrar, foi stop. Então foi stop. Mercado voltou. Opa. Testou esse topo aqui. Eis a importância de esperar rompimentos. Não rompeu, voltou. E aí só rompeu aqui agora. Só que pensar em pullback só foi dar nessa região aqui. Que foi hoje, né? E se fosse entrar, se fosse colocar stop mais abaixo, não teria estopado. E aí foi sofrido, porque o movimento aqui teria depois estopado antes da volatilidade que teve aqui. Mas ficou muito travado. Então, cenário bem ruim. Já em relação ao Nasdaq, mostrando para começar a treinar os olhos, em relação ao dia 29, travadão, travadão, travadão. Aí vem dia 30, travado, aí rompe, só que aqui, volatilidade, 9,6 com payroll. Desculpa, não foi payroll nesse dia. O movimento foi volátil mesmo, mas não tinha... Isso aqui não é gatilho. Movimento volta, faço back, não vou entrar nesse candle, né? E aí esticou demais e começou a voltar. Rompe topo, não faz pullback. Quando deu, pullback horrível também nessa região. E aí que a gente tem aqui... Sobe de forma esticada, gap entre candles, derivou, aí depois ficou lateral, ruim aqui. Aí depois a gente teve um rompimento, só que rompimento sem pullback, aí voltou, travou em torno da média 200 de novo. Aí, continuando aqui, a gente teve a tendência. Continuando aqui, infelizmente a internet dando um pico toda hora, criou-se uma tendência. Só que esse pullback, infelizmente, está travado. E aqui, infelizmente, o pullback é ruim, com gap entre candles. E aí, travou. Travou. Testando o topo. Agora que rompeu o topo. Só que aí, subiu em forma de deriva. Nada a ser feito. Voltou. Nada ainda. Travadão. Subindo em forma de canal. E aí está nessa região aqui agora, que pode romper esse fundo, só que aí tem... se romper esse fundo aqui e dar algum pullback, interessante. Fica interessante. Em relação ao DAX da Alemanha, a gente teve aqui um dia que foi na terça-feira bem travado. Travado, subindo, mas em forma de deriva. E aí depois travou novamente, tentou romper máximo, o pullback nem foi acionado. Quebrou a força do pullback, aí começou a criar uma tendência e temos aqui um pullback. Só que esse pullback só andou praticamente, se for ver a questão de stop, só 1 para 1. E aí voltou, travou novamente, rompeu máxima, aqui não deu pullback, travou, ó, travou. Aí deu volatilidade, candles com muitas sombras, subindo em forma de deriva, aí rompeu, criou-se uma tendência. E back aqui a gente teve esse, só que esse back foi stop. O back com stop. E temos agora esse com renovação dessa máxima. Um gatilho aqui, tipo um PC. E ele foi andando, só que em forma de deriva. Infelizmente, ó, deriva. Agora rompeu de lado, renovou fundo. E aí o movimento travado em torno das médias. Aí rompe esse topo aqui. Só que na hora que rompeu, não deu pullback bom, voltou, travou e começou a subir em forma de novo de canal. Que foi o que é o que está acontecendo até o momento, né? Subindo com as médias aqui cruzando. Outro que eu já terminei o backtest também foi o do Nikkei. Só que o do Nikkei, infelizmente, o resultado dele é muito ruim.
até o momento, né? Não sei se mudou aí em relação aos meses desse ano, mas do ano passado tá bem ruim o resultado. A gente teve aqui o movimento do dia 29, até pode ser um possível gatilho, tá? Aqui, deixa eu até marcar o caixote. Teria andado só 1 para 1 também, depois voltou. Aqui, se for pensar aqui em cima como gatilho, esse é um exemplo do que acontece muito no Nikkei. Dá o gatilho e não vai, e volta. E aí voltou o movimento, nada a ser feito, ó, travadão. Travadão. Aí começa a criar uma tendência aqui embaixo. Só que se for pensar em relação pro back, o back muito esticado. Voltou. Renovou o topo. Não deu pro back aqui nessa área. Isso aqui também não é um bom pro back. E aí travou novamente. Então o Nikkei é uma coisa muito chata, de falhar em tendências. Renovou o topo. Não deu um bom gatilho. Pra mim isso aqui não é um bom, depois de tantos candles aqui nessa região sem conseguir renovar topo. E aí nós temos aqui a rompimento dessa máxima, possibilidade de um gatilho que eu acho que se eu puxar, ele é bonito, ó. Se não tivesse essa sombra desse candle aqui atrás, aí ele ficaria feio, se eu não tivesse essa sombra. Mas se, no caso aqui, então, ele tem a sombra aqui atrás, é um bom pullback. Só que teria ido pouco também, não andou tanto não. Voltou, travou, outro pullback que infelizmente teria voltado. Nikkei com característica muito forte de trava. E aí travou novamente. Travou novamente. Aqui nós temos o rompimento dessa região aqui desse topo. Rompeu o topo. Gatilho. Só que não andou tanto. E voltou novamente. E aí isso aqui é o dia de hoje, nessa parte. Que também teve rompimento aqui dessa máxima. Só que sem bons pullbacks. E travou novamente a média de 200. Então, bem chato aqui. Falando do macro lá fora, só alguns comentários. Em relação a essa semana, a gente tem notícia, principalmente a mais importante é da quarta-feira, que é a super quarta, a decisão da taxa de juros. Que o foco gira em torno da quarta-feira. Ainda mais depois de fortes críticas do Trump em relação ao Powell, né? Powell. Então, sabe-se lá como que vai ser o discurso dessa semana. Mas enfim, em relação a outras coisas que eu cheguei a ver, semana passada eu comentei do Itaú, em região de resistência de LT, de canal. Então, respeitou, está voltando. Ponto importante. Então, Itaú puxando o setor financeiro também. Outra coisa, a questão de confiança do consumidor. Saiu um dado na semana passada da confiança, que é o ponto mais baixo desde junho de 2014. Então, confiança do consumidor está muito baixo. Outra coisa aqui também que nós temos, deixa eu ver o que mais. Teve isso aqui também, ó, da Amazon. Diz que irá discriminar o aumento de preços, ou seja, deixar bem clara ali a questão do aumento de preço dos produtos nos Estados Unidos, informando ao consumidor, então, o adicional das tarifas impostas por Trump. Então, eles estão começando a sentir ali a pressão do que a gente já sentiu com a taxa das brusinhas, da Shopee, né? Enfim. A questão aqui, uma coisa bacana que eu achei legal de comentar, é do nosso EWZ. O nosso EWZ, ele estava com uma LT desde 2024, e aí finalmente rompeu essa LT. Pode ser rompimento falso, pode, mas por enquanto é rompimento verdadeiro. E se esse rompimento aqui foi, assim, realmente verdadeiro, a gente tende a ter uma subida para buscar talvez esse topo aqui, que é onde tem liquidez. O que seria muito bom para nosso índice, tá? Se for pensar olhando pelo EWZ. Olhando aqui o DAX da Alemanha, uma coisa muito louca aconteceu também no índice da Alemanha. Essa queda forte absurda que teve durante aqueles dias ali do Trump. E aí voltou tudo. Voltou em V. Assim, ó, voltou vapt-vupt de uma vez. Mas a queda aqui foi muito forte, muito forte. O que fez aqui em questão de meses, o movimento voltou assim em questão de poucos dias. É quase uma queda tão forte se a gente for olhar. Parece muito com o nosso Ibov, quando teve a queda em relação à pandemia. Se for ver a questão dos candles, a força, não estou vendo a questão de porcentagem. Outra questão interessante que a gente teve aqui, pelo menos na semana anterior, o S&P estava batendo 6 dias consecutivos de alta, que não tinha acontecido desde novembro, só que esse número aumentou de recorde. Voltando, essa empresa em relação a, como se fosse tipo Correios aqui do Brasil, 20 mil vagas de empregos cortadas. E a Amazon, né, que depende muito dessa empresa aqui, fez um acordo estimando queda de 50% do volume de entregas, o que reflete muito na questão, assim, várias coisas.
Outro ponto legal de comentar também em relação ao S&P. Isso aqui é a imagem da semana passada, mas se a gente for ver, a gente tinha aqui um indicador que indicava o movimento um pouco esticado, só que ainda tinha espaço para vir mais uma altazinha para chegar num ponto que tem confluência de duas LTs aqui, de duas possíveis resistências que está chegando. Outra coisa bacana de comentar também, que o número do PIB americano do primeiro trimestre de 2025 saiu, né, na semana passada e, como era esperado, houve uma contração. E para ser considerado recessão técnica é necessário 2 trimestres, ou seja, 6 meses então, consecutivos de queda do PIB. Mas é importante ressaltar que o número ainda não demonstra desaceleração da economia, e sim déficit enorme na balança comercial com o aumento das importações. Isso essa queda do PIB não representa a queda da inflação, então pouco afeta a decisão do Fed por enquanto. Outro ponto bacana de comentar que a gente teve aqui em relação, deixa eu ver, que depois o S&P fez 8 pregões consecutivos de alta, algo que não aconteceu desde agosto do ano passado. O Nasdaq está fazendo um movimento igual ao do S&P, duas LTs aqui, quase pontos de encontro, que é uma possível área de resistência. Também temos aqui a questão, deixa eu ver o que mais, do S&P, se a gente for ver a média, essa média aqui de 50 fechou acima dela, só que pode ser um rompimento falso e aí acabar jogando o preço para baixo de novo. Outra coisa aqui bacana de comentar, isso aqui segue um ponto importante, tá? Porque não sei se você sabe, mas o governo ganha muito com a arrecadação dos impostos em relação a Petro, aqui nossa. E aí, se o valor ali como é que fala? O valor da gasolina, do diesel, etc., cai, a arrecadação também cai. Então, se a gente for olhar o gráfico do petróleo, o petróleo vem despencando 16% em abril, só o mês de abril. E aí foi a maior queda mensal desde abril de 2021. E detalhe, batendo, né, um volume histórico. E aí, pelo jeito, a Arábia Saudita vai repetir a mesma estratégia de 2020. E aí, naquela época, lá em 2020, na pandemia, eles deixaram praticamente o petróleo derreter. E aí inviabilizou vários produtores de petróleo. E o mês de maio já começa, né, com o petróleo derretendo também. Inclusive, essa noite, ele já abriu derretendo, mas ele chegou a fazer uma correção boa depois. Porém, isso aqui tem impacto direto na questão da arrecadação, na arrecadação do governo. E a gente precisa de arrecadação porque aqui só tem gastos, né? Governo do amor, governo dos gastos. Enfim. Aqui também uma coisa bem complicada, né? Não sei se vocês acompanharam, mas em relação ao Trump ali e à Ucrânia, tudo por causa de intenção comercial de alguma coisa. A Ucrânia acabou finalmente assinando a questão de acordo de minerais com os Estados Unidos. Foi só assinar que os Estados Unidos deu uma facada nas costas, e o Trump tinha falado na semana passada que os Estados Unidos não tentarão mais mediar um acordo de paz na Ucrânia, porque ele conseguiu o que ele queria. Segue. Esses capítulos aqui ainda não acabou, muita coisa vai acontecer. Isso aqui olhando como se fosse o nosso EWZ. Se a gente for olhar como se fosse o EWZ, tá? Aqui, se a gente for ver a questão, na verdade é o EWZ, mas olhando na questão de um gráfico um pouco diferente. Se a gente for ver a questão, olhando a imagem, a gente está num ponto de como se fosse um triângulo isso aqui. Mas se a gente for ver também, é um ponto de suporte. Também podemos entender que é um ponto que é uma área de desvalorização das ações. Então, as ações estão desvalorizadas olhando por esse gráfico aqui. O que pode sugerir que a gente possa ter uma valorização, uma oportunidade em relação a muitas ações aqui no Brasil. Por exemplo, esse Otávio, né, ele é muito foda, esse Otávio. Ele comentando que, na opinião dele, um grande avanço está a caminho, na opinião dele. E os mercados estão apenas começando a perceber que a América Latina pode estar entre os maiores beneficiários dos realinhamentos comerciais globais em andamento. Vale ressaltar, em quase todas as métricas fundamentais, as ações brasileiras estão atualmente sendo negociadas perto de mínimas históricas de valorização. Outro ponto bacana também que eu vi, o S&P depois bateu 9 dias consecutivos de alta. Outra questão que eu achei um pouco complicada foi que o Banco Central nosso está considerando aumento de Selic devido a pressões inflacionárias. De novo, um aumento de Selic. Esse Brasil, não sei que ponto que vai chegar esse aumento de Selic. Outra coisa, deixa eu comentar aqui, deixa eu ver. Novamente, o Trump exigindo corte imediato de juros pelo Fed. E lembrando, quarta-feira agora vai ser reunião.
o que vai acontecer nessa reunião e o discurso. E o Trump criticou novamente o Powell, aumentando ali a pressão política sobre o Banco Central dos Estados Unidos, que é o Fed. Um outro ponto que eu achei legal também, que esse movimento de alta que a gente teve nesses últimos dias do Ibov, ele foi puxado para o setor financeiro. E também small caps, tá? Então ajudou também. Mas se for ver, por exemplo, Vale e Petro, não. Elas não ajudaram. Em 30 dias a gente teve o Ibov subindo 3%, mas a Petro caiu 16% em um mês e a Vale caiu 6%. Ou seja, o fluxo desse mês foi um fluxo bem assim, interessante, fora do normal. Foi puxado muito por bancos e por outros setores. Se for depender da Petro e da Vale, não. A gente não teve esse movimento assim. Uma outra coisa que eu achei legal também, isso aqui, sobre a questão de percepções dos Estados Unidos, né? Eu achei esse comentário aqui sensacional. O Dan, né, ele comenta assim que após muitos anos realizando visitas e reuniões presenciais com gestores nos Estados Unidos, ele nunca tinha presenciado um cenário com tamanha falta de consenso e visibilidade como que ele observou dessa vez. Embora alguns pontos estejam relativamente claros, de forma geral, há uma incerteza profunda sobre o rumo da economia americana e dos mercados nas próximas semanas e meses. É o que eu também acho, tá muito estranho. Existe, sim, uma percepção de que a economia deve passar por algum grau de desaceleração dos Estados Unidos, tá? Porém, não há clareza sobre a velocidade, a magnitude e a duração desse movimento, o que gera implicações significativas para a precificação dos ativos de risco. E aí some-se isso à ausência de visibilidade quanto aos reais objetivos do Donald Trump, a forma como ele pretende conduzi-los e a sua sensibilidade às reações do mercado, o que adiciona mais uma camada de incerteza no cenário macroeconômico. E aí há um consenso crescente, ainda que possa estar parcialmente exagerado no curto prazo, de que estamos diante de uma tendência estrutural de enfraquecimento do dólar no âmbito global. Na ausência de choques adicionais ou mudanças significativas no cenário macroeconômico, observa-se uma rotação de capital dos Estados Unidos para outras regiões, em busca de oportunidades mais atrativas. E aí esse movimento tende a sustentar um dólar mais fraco e a favorecer ativos fora dos Estados Unidos, ainda que o ambiente econômico norte-americano não seja necessariamente adverso. Então, questão 1, incerteza sobre Trump. Não está claro se Trump tem um plano econômico estruturado. E também, se há algum consenso sobre os objetivos que ele quer atingir, mas muita indignação com a forma como executa suas políticas. Outra questão em relação ao cenário macroeconômico, resumindo, há receio de uma recessão mais forte ou prolongada. Esse risco ainda não está totalmente precificado nos ativos. E se a recessão for branda, muitos ativos já oferecem bons pontos de entrada. E se a recessão for mais rápida, acentuada e duradoura, ainda há espaço para deterioração. Oh, meu Deus, essa palavra aqui. E aí, com a recuperação dos mercados na segunda quinzena de abril, que a gente já passou, né? Este balanço de risco voltou a se deteriorar. Lembra? Ou seja, o mercado pode ter ficado tecnicamente menos saudável no curto prazo. E aí tem a questão também de mercado de crédito. A questão da alta dispersão de preços e oportunidades claras, tanto para fundos líquidos quanto em estratégia de drawdown. Essa parte aqui não preciso comentar. Mas deixa eu ver. Essa parte aqui, beleza. Voltando. Uma outra coisa de volume que a gente teve muito estranho nesses últimos dias, né? A gente teve aqui então o candle do diário do índice extremamente estranho, com volume muito baixo. E aí veio a pancada hoje, né? A pancada aconteceu hoje. Em relação ao Dow Jones, com o Dow Jones de 2008, que eu comento desde o ano passado, ele está cada vez mais assim idêntico, né? O movimento, óbvio que 100% igual não vai ser, mas poxa, isso é a linha vermelha, é o movimento do atual, né? E a preta é o movimento da época. A gente está aqui, ó, e tudo que vem acontecendo até o momento está acontecendo igualzinho, pontos iguais. Então agora a gente tende a ter um movimento de correção, vai acontecer uma alta, mas depois tende a ser pior até o final do ano, se for olhar em relação ao que está assim idêntico ao movimento de 2008. Outra coisa interessante é que se a gente for pegar em relação ao dólar, comparar o dólar com todas as moedas, não só o DXY, porque o DXY ele é uma cesta de moeda específica, não inclui todas as moedas. Não inclui, por exemplo, o real.
Então, a gente pegar o dólar comparando com todas, o dólar está valorizando, se valorizando, principalmente em relação às moedas emergentes. E aí o DXY não, né? O DXY está caindo, porque pela cesta de moeda das principais outras moedas além do dólar, o dólar está enfraquecendo. Mas aí se a gente for ver em relação a essa imagem, o dólar está chegando a um ponto de supervalorização, que depois teve um movimento de queda forte. E aí, será que vai repetir esse movimento? Então, mais um gráfico aqui dando como um alerta. Outro assunto, né, que vocês devem estar acompanhando aí, o mensalão, petrolão e aposentão, né? Essa questão do INSS tá, assim, absurda. Mas não vou entrar em relação a isso. Fora isso, o índice hoje, o fluxo amassou bastante. Nós tivemos aqui a XP, depois dando uma liquidez muito forte. E o fluxo todo depois a outra ponta foi estrangeiro, venda, 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 venda. E só falando a respeito de notícia amanhã. Amanhã nós não temos mesmo notícia relevante. Fica para quarta-feira, então, a super quarta. Então, super quarta vai ser realmente importante acompanhar ali o que vai ter do discurso do Fed. Então, acho que era só isso para comentar. Bastante coisa, não era pouco. Então,